informações? Vamos lá, galera. Antes de mais nada, mais uma ótima entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz, abordando todos os assuntos. É questionado, responde de uma maneira simples para o torcedor entender, mas responde. E também é ele que fala. Ele não coloca nenhum auxiliar, nenhum preparador físico, não. É ele que fala. E sim, isso é uma crítica ao ex-treinador do Flamengo, Tite, que tinha uma entrevista coletiva horrível, péssima, não sabia se comunicar com o torcedor. Acho que grande parte da derrota dele na passagem pelo Flamengo envolve muito a comunicação também. Ele não sabia se comunicar com o torcedor e muita gente acha que entrevista coletiva é bobagem, não serve de nada. Não, é ali que o treinador, o jogador, ele tem a oportunidade de falar, de explicar o que ele decidiu, as decisões tomadas durante o jogo para o torcedor, não é para a imprensa. E nessa entrevista coletiva foi sensacional. O Felipe Luiz abordou vários assuntos esses que eu vou trazer para vocês aqui. Inclusive, alô Gabigol, abre o olho. Felipe Luiz achou um 9 no elenco do Flamengo e esse 9 vai brigar pela titularidade com você, Gabigol. Já já eu vou explicar essa situação para vocês. Sobre gols sofridos, o Flamengo fez 4, mas tomou 2. Ele foi questionado sobre isso. Ele falou, como falei, sempre pressionar alto e propor com os 10 jogadores. Você corre riscos. É um risco que eu sei que vou correr. Sempre vão existir erros. Claro que esses erros têm que ser corrigidos, treinados e melhorados. Mas eu sou consciente. Eu sei que vão acontecer. E hoje foi um erro. Um erro que os dois Léos, no caso, Léo Pereira e o Léo Ortiz, os jogadores que estavam fazendo a zaga do Flamengo, os dois Léos sabem que aconteceu, não preciso nem falar para eles, mas sempre com a confiança do treinador de que eles têm que fazer o que eu peço. E eles estão fazendo. Alguns momentos vão criar desajustes na defesa. Claro que não gosto de tomar gol, não quero tomar gol. Vou fazer de tudo para corrigir durante a semana, treinar esse aspecto da vigilância para poder ter a bola com mais segurança. E na boa, assim, já que ele tocou no assunto Léos, a dupla de zaga, eu penso que a dupla de zaga tem que ser Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Por quê? E eu vou justificar essa minha fala aqui, porque eu faria isso. Com Fabrício Bruno e Léo Ortiz, você teria velocidade. Fabrício Bruno tem uma velocidade absurda. Quer queira ou não, é muito difícil ganhar do zagueiro rubro-negro na velocidade. Tem uma explosão muito boa, mas não tem uma saída de bola muito boa. O que o Léo Ortiz tem em excelência. Então, acho que os dois se completam. E, além do mais, os dois jogaram juntos durante muito tempo, nos tempos de Red Bull Bragantino. Eles se conhecem dentro de campo. Já tem entrosamento. O Léo Pereira, e isso aqui não é uma crítica ao Léo Pereira, mas eu acho que o Léo Pereira, quer dizer, acaba sendo uma crítica de uma maneira indireta, ele está expondo o setor defensivo, muitas vezes, em muita ida ao ataque. Ele não está fazendo a cobertura do lado esquerdo da maneira correta, como fez em outrora. Então, acho que o Léo Pereira, nesse momento, merece ficar como opção no banco de reservas e o Fabrício Bruno ser titular. Inclusive, o Felipe Luiz foi questionado sobre o Fabrício Bruno e ele disse, Fabrício, como eu falei em outras coletivas, é um jogador espetacular. Para esses jogos agora, preferi começar com o Léo Ortiz e Léo Pereira por uma questão estratégica. Contra o Fluminense, eu decidi começar com o Fabrício por uma questão estratégica. E eu não errei, ok? Não veio a vitória, mas o que eu vi do Fabrício me agradou muito. E eu já conheço também, não é novidade, e o Fabrício está para ajudar a equipe, nem sempre deixa muito claro isso. Tanto ele quanto o David sempre estão treinando bem. Davi, no caso, que é o caso do Davi Luiz, sempre estão treinando muito bem. Se esforçando, estão ajudando a equipe do lugar onde estão agora. Não entraram hoje, por exemplo, mas ajudaram a equipe. No próximo jogo, como você falou, o Fabrício pode jogar, talvez o Davi Luiz também. São jogadores muito importantes para mim, já entenderam como eu quero jogar e pouco a pouco eles vão tendo minutos. O Léo Pereira está suspenso, próximo jogo do Flamengo, que é contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, dia 31, ou seja, quinta-feira que vem, se eu não estou enganado, vou até conferir aqui no calendário, é isso mesmo, quinta-feira que vem o Flamengo encara o Internacional, um jogo atrasado da 17ª rodada, jogo importante. O Internacional vencendo o Flamengo, passa o Flamengo na tabela do Campeonato Brasileiro. Então,
Felipe Luiz falou sobre o Fabrício Bruno, porque escolheu Léo Ortiz e Léo Pereira. Eu escolheria o Fabrício Bruno para fazer dupla de zaga com o Léo Ortiz. E você? Pode comentar à vontade aí. Outro jogador que foi muito elogiado foi o Everton Araújo, que esse, inclusive, ganhou a vaga titular, deixando o Alcaraz, jogador mais caro da história do Flamengo, no banco de reservas. Eu confesso que eu imaginava o Alcaraz jogar, mas o Everton Araújo jogou como primeiro volante, um pulgar mais adiantado, e o Everton Araújo foi muito bem na partida de ontem novamente. A mim, não me espanta, não me surpreende. Sempre acompanho o Everton Araújo desde os tempos de categoria de base, desde os tempos de Volta Redonda, inclusive, porque ele é cria das categorias de base de Volta Redonda, e o Felipe Luiz disse sobre o Everton Araújo. Everton é um jogador que tem o maior talento que um ser humano pode ter, na minha opinião, que é a capacidade de aprender. É um cara extremamente disciplinado, focado. Você dá uma instrução, ele arregala o olho, quer aprender, absorver a todo momento. Fica fazendo um complemento depois do treino, tem tendência de evoluir muito. O maior dom que pode ter um ser humano é essa vontade de aprender. Hoje fez um grande jogo, controlou muito bem o meio. Ele e o Eric Pulgar. Estou muito feliz de ter mais uma opção como volante. Tá aí, elogios ao Everton Araújo. Agora vamos para a informação principal do vídeo, que isso me chamou muita atenção. E eu fui apurar os bastidores dessa situação, porque o Gabigol pode ter a titularidade ameaçada, pode ter não, está com a titularidade ameaçada, porque o Felipe Luiz achou, entre aspas, um outro camisa 9 dentro do elenco, e não é o Carlinhos, que está machucado, e obviamente não é o Pedro, que só volta ano que vem, porque também está lesionado. Ele disse, sobre o Plata, ele compete em posição tanto com Bruno Henrique e Michael na esquerda, mas sabemos que a melhor versão dele é na direita. Aí ele compete com o Gerson. E eu vejo ele como um 9 porque ele tem muita velocidade, tem boa relação com a bola e ataca muito bem espaço. E eu sempre tento dar minutos para poder dar confiança. Ele é muito importante para a gente. Hoje entrou e fez um jogo excelente, mas ele sempre tem a tendência a tirar para a posição dele. Isso requer trabalho para entender os movimentos que um 9 de ofício deve fazer. O mais importante é que eu tenho os coringas à disposição. Eles colocam a equipe acima de tudo. Pois é. Vem pro 11. Pelo que eu apurei, o Felipe Luiz pensa sim em escalar o Gonzalo Plata como 9. Então, Gabigol, você que foi titular nos últimos 6 jogos com a camisa do Flamengo e 5 jogos com o Felipe Luiz e não fez bons jogos, talvez contra o Corinthians, no primeiro jogo do Felipe Luiz. Ali eu acho que o Gabigol fez até um bom jogo, para ser justo. De lá para cá, não. Longe de ser aquele Gabigol, eu não entendo essa boa vontade da grande maioria de dizer que o Gabigol voltou. Gente, o Gabigol não voltou. Está muito longe de voltar, mas muito longe mesmo. A partida de ontem do Gabigol, embora ele tenha feito um gol de pênalti, e que bom que fez, porque querendo ou não, isso dá mais confiança ao atleta, que estava 14 jogos sem marcar. Ele fez um gol, beleza, mas a atuação em si foi horrível, gente. Horrível. Lento, sem velocidade, sem noção de campo, impedimento aí, sem noção tática, sabe? Você vê que o jogador, o Gabigol, ele tá fora de ritmo dos demais atletas. Parece que ele caiu hoje no Flamengo e está fazendo a sua estreia hoje no Flamengo, mas não é assim. Tem que voltar a ser o velho e bom Gabigol. Enquanto isso, o Felipe Luiz, e de maneira brilhante, busca uma outra opção. Viu no Gonzalo Plata. Eu acho uma baita opção. Primeiro, tem velocidade, tá? Tem drible, tem arranque. Foi o que o Felipe Luiz falou aí. Se ele começar a pegar uma noção de como joga o 9, Gabigol, você vai perder essa vaga. Porque o Gonzalo Plata, ele acabou de chegar, ele tem 9 jogos, poucos minutos em campo com a camisa do Flamengo, já fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, isso dá mais confiança, e é óbvio que ele está doido para se tornar titular na equipe do Flamengo. Como o Tite gostava de dizer, o campo fala. Então, abre o olho, Gabigol, você pode perder a vaga de titular. Lembrando que você tem poucos dias para provar que merece a renovação de contrato com o Flamengo. E por falar em gols, o Flamengo superou os 100 gols em 2024. São 101 gols, para ser mais exato, tá? Na partida de ontem. Em 65 partidas, 25 jogadores diferentes do elenco marcaram as redes adversárias.
O top 5, Pedro continua em primeiro, obviamente, 32 gols em 45 jogos, nossa, um número absurdo. Arrascaeta, 9 gols em 43 jogos. Bruno Henrique, 8 gols em 50 jogos. Cebolinha, 6 gols em 32 jogos. Luiz Araújo, 6 gols em 52 jogos. Dos jogadores do Flamengo com 5 gols, gente. Que eu perdi o nome aqui no chat, mas perguntou quando foi o último gol de bola rolando do Gabigol. Foi em junho contra o Vasco, aquele 6-1 contra o Vasco, foi o gol de bola rolando, porque depois ele fez um gol contra o Criciúma, que foi de pênalti também, na virada do Flamengo contra o Criciúma, e agora contra o Juventude. Então, desde junho, o Gabigol não faz gol de bola rolando. E esse gol de bola rolando foi empurrar a bola para cima do gol. Foi o gol já estava 5-1. Ele fez não é um gol de bola rolando. A bola sobrou ali e ele fez o gol. Enfim, tiveram outros gols impedidos, que ele estava impedido, aquele impedimento que a galera questionou. Ele fez aquele gol impedido também contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, que não é mais Arena da Baixada, é Liga Arena agora. Mas, enfim, de bola rolando, valendo. Gol contra o Vasco. E aí, antes do Vasco, o gol dele foi contra o Volta Redonda, só no Carioca, foi 3-0 Flamengo. Então, tem um tempo já, um ano dramático. E aí eu entro na pergunta do implacável Ricardo, que mandou um superchat pra gente perguntando pro Renato. Boa noite, renovaria por um ano com o Gabigol? Com essa bola que ele está jogando, não. Com essa bolinha que ele está jogando, eu dizia, olha, muito obrigado, foi um prazer, você está no hall da fama aqui do nosso Flamengo, mas você esqueceu de jogar futebol ou esqueceu de como é ser um atleta profissional. Ele precisaria render bastante nesses últimos jogos aí para eu poder pensar realmente em renovar com ele. Por enquanto, mas tem uma final pela frente aí. Se ele quiser se redimir fazendo o gol do título, fica à vontade também, né? Não tem a menor dúvida. São coisas que podem mudar o panorama, né? Mas aí um gol do título, vamos dizer assim, simbolicamente, claro que as pessoas vão ficar felizes, falar que, olha, é o predestinado e tal, não sei o quê. Mas muda todo o rendimento dele do restante do ano? Então, não muda, mas eu acho que aumenta a pressão para cima da diretoria, a diretoria que vier, né? Não sabemos ainda qual vai ser. Mas eu acho que talvez, assim, a torcida, que já é muito pró-Gabigol, talvez se ele fizer um gol do título, não sei, acho que pode ficar Eu prefiro o raciocínio da diretoria do Palmeiras, que mandou os dois que fizeram gol de Libertadores para ir embora. Tudo bem, não era um jogador do Gabigol, não estou comparando, não é isso. Mas o Davidson e o Breno Lopes, heróis aí de título e tal, não sei o quê, não estão rendendo. Obrigado pelos serviços prestados, faz um post de despedida bacana e tal, não sei o quê, e vida que segue. Tá lá a foto no CT, para ninguém nunca mais esquecer, mas abraço. O Dudu também, né? Não é gol de título, mas é um jogador que foi decisivo pro Palmeiras e que não tá nos planos aí do Palmeiras. Esse sim, do tamanho do Gabigol pro Palmeiras. Né? A verdade é que a administração de futebol do Palmeiras é muito melhor que a do Flamengo. Essa aqui é a simples verdade, né? A administração do futebol do Flamengo é caótica, é perdida, sabe? É realmente uma coisa que não dá para comparar. É banana com laranja. Vamos ver se vai mudar alguma coisa para o Gabigol, mas eu acho que essa final talvez seja a última chance dele esse ano de talvez conseguir mudar a ideia ou aumentar a pressão, sei lá. Vai saber o que ele vai arrumar também, mas se ele vai ser titular também. Vai que o Felipe Luiz muda de ideia, acho difícil, pelo que ele tem indicado até agora. E falando em formação contra o Atlético Mineiro, esse jogo agora foi o primeiro indicativo do que o Felipe pensa, porque ele já não teve o Bruno Henrique, então ele já indicou que o Michael pode ser esse jogador e também não teve De La Cruz. E o Everton Araújo largou na frente nessa disputa. Renato, você gostou dos testes do Felipe Luiz, o que ele propõe para esse jogo e essa formação? Você acha que tem que repetir essa formação contra o Atlético Mineiro no final de semana? Olha, eu gosto do Everton Araújo, acho ele um bom jogador, mas ele é um volante. Eu não gosto de jogar com dois volantes e não jogar com Alcaraz. Para mim, a melhor formação do Flamengo para o jogo com o Atlético Mineiro seria talvez até o próprio Everton Araújo, porque o Pulgar não pode jogar, o Alcaraz e o Arrascaeta. Agora, dois volantes, por exemplo, se ele cometeu sacrilégio de botar Alan e Everton Araújo e não botar o Alcaraz de saída, eu acho que ele vai estar jogando fora uma possibilidade de um jogador que tem muito mais potencial, que tem chute de fora da área, que briga o tempo todo. O Alcaraz ainda não justificou a grana que ele custou. Ok, até concordo, mas você sente que é um jogador muito promissor. E mais do que isso, um jogador ofensivo. O Everton é um jogador de contenção. Agora, o Felipe está encantado com o Everton. Mas, para mim,
já que não vai poder ter o Pulgar, o meio-campo deveria ser Everton Araújo, Alcaraz e Arrascaeta. Rodrigo, você também aprovou os testes do Felipe Luiz ou acha que a formação contra o Atlético tem que ser um pouquinho diferente? Não, o Everton fez um bom jogo contra o Juventude, mas eu também iria de Everton e Alcaraz, especialmente no jogo em casa. Pelo que o Milito fez até agora com o Atlético Mineiro, ele normalmente joga em casa fechado. Não é aquele galo super desenvolto que joga na Arena MRV. É só lembrar como que ele jogou contra o Fluminense e como jogou contra o próprio Vasco em São Januário e contra o São Paulo. Ele joga com um jogo fechado. Aí você vai pegar um time que se defende lá atrás, se defende bem, e vai botar 2 volantes para marcar, não faz o menor sentido. Ainda mais se o Alcaraz ele tem o poder de marcação que tem o De La Cruz. É meio parecido. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Fla React. Pessoal, as informações aqui é o seguinte, né? Passando aqui para vocês, informações exclusivas. Felipe Luiz pode usar quarteto inédito na zaga em jogo do Flamengo contra a equipe do Internacional, né? Então, as informações apontam que o Flamengo iniciou a preparação para o próximo jogo do Brasileirão, nesta segunda-feira, dia 28. Felipe Luiz comandou o primeiro dos 2 treinos focados no Internacional em rodada atrasada da competição. A grande novidade promovida pelo treinador, né, foi a utilização de um quarteto inédito na defesa: Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Felipe Luiz vai para o 6º jogo à frente do Flamengo. De todas as formações usadas até agora, o quarteto testado nesta segunda-feira, dia 28, jamais esteve em campo no time titular. Desse modo, a linha de zaga com Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas pode começar o embate em Porto Alegre. Já quero saber aí a sua opinião, né? O que você acha a respeito dessa escalação, né? O Flamengo que deve ter aí, né, umas novidades. E também sobre a situação, né, de Gonzalo Plata ser o camisa 9, né, ser aquele homem gol ali, aquele homem referência no lugar do Gabigol. O que você acha a respeito dessa formação também pode ser mais uma novidade que podemos estar vendo aí, né, na equipe do Flamengo no jogo contra a equipe do Internacional. Vocês aprovam essa formação? Gonzalo Plata ali no ataque, no lugar do Gabigol? Comente aí e deixe a sua opinião, beleza? Que é muito importante. E também, se você não é inscrito, já se inscreva no canal e deixa aí nos comentários o que você está achando do trabalho desse homem aí, Felipe Luiz. Qual a sua nota, né, de 0 a 10? Quanto você dá para o trabalho do Felipe Luiz no comando do Flamengo? Comente, deixa o seu comentário, que é muito importante, pessoal. Também deixa o like no vídeo, que ajuda demais. Ativa o sininho de notificações, inscreva-se no canal e até as próximas informações do Flamengo.